queridos, que bom que você veio até aqui, né? Como eu falei, toda sexta e sábado eu vou estar postando um vídeo aqui no YouTube. E hoje meu vídeo vai estar falando, né, o poder da nossa autoimagem. O que a nossa autoimagem leva para o nosso destino. E a palavra que eu vou ler para você vai estar lá em 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 13, tá? Eu vou ler aqui rapidamente, depois eu vou fazer um esboço aqui com você, né? Eu vou deixar perguntas para você se responder em casa, né? Se você quiser responder, deixar um comentário aqui, será muito bem-vindo, tá? Mas não esqueça de se inscrever e até passar esse vídeo para pessoas que precisem dele. Talvez você já passou por esse processo, né? De cura das crenças limitantes, mas alguém às vezes precisa olhar esse vídeo e entender. Então vai ser assim, né? Lá em 2 Samuel, no capítulo 9, versículo 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita que para haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Que incrível, né? Eu vou, já começando aqui com duas perguntas que eu deixei anotada olhando através desse texto. Olhando para a história de Mefibosete, como ele cresceu imaginando quem ele era, né? Ele cresceu imaginando que ele fosse a pior pessoa por causa da sua condição, né? Pois ele era aleijado dos pés, acreditando que ele nunca poderia se sentar com alguém, estar com alguém, achando que ele nunca seria merecedor de nada. E agora eu te convido a olhar para a sua história, desde quando você era criança até os dias de hoje. E qual foi a autossabotagem que tu colocou na tua mente para não conseguir aquilo que você tanto deseja? O que você criou na sua mente, né? Através lá da sua infância, o que você criou na sua mente, né? Qual foi a autossabotagem que te ensinaram? Qual foi a crença limitante que colocaram na sua mente para que você crescesse imaginando que você não conseguisse algo? E ali a gente olha, né, que quando Mefibosete ele chegou até o rei, ele chegou se achando que ele não era ninguém, né? Porque ele falou, né, quem é o pior de seu servo para você olhar, né, para mim.
olhar como um cão morto, ele já estava se sentindo a pior pessoa, né? Ele estava se sentindo nem mais gente, né? Ele não era mais digno de nada quando ele chegou ao rei. E ali eu coloquei, ele estava sentindo a última bolacha do pacote. Mas sabe aquela bolacha toda quebradinha quando a gente vai comer e ela tá toda quebrada? Era assim que Mefibosete se sentia. E como eu falei, né? Ele não era digno, ele não se achava digno nem de ser aceito por pessoas e nem por Deus. Talvez você esteja se sentindo assim, talvez um dia já se sentiu assim, mas eu vim aqui tentar tirar essas crenças limitantes da sua mente. Eu cresci com muitas crenças limitantes na minha vida, mas aos poucos, né, eu vou deixar depois o livro, através de estudos que eu fiz, através lendo na palavra, o que me fez tirar essas crenças limitantes da minha vida. E ali eu anotei, né? Ele era só aleijado dos pés, mas de todo o resto do seu corpo, ele era bom naquilo, mas através de uma crença limitante, porque ele só acreditava que ele poderia ser bom em alguma coisa se ele conseguisse caminhar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se talvez você que está assistindo o vídeo já assistiu uma série que se chama Vikings. Eu adoro aquela série e te convido a assistir, porque sempre quando eu assisto uma série, um filme, eu busco procurar ensinamentos, né? O que aquela série vai me trazer de ensinamentos? Eu sempre busco, tanto no lado espiritual como no lado físico. E lá existia Ragnar, né? Que era o rei. E ele teve um filho chamado Ivar, que era aleijado dos pés, assim como Mefibosete. E, ao contrário de tudo isso, né, Ragnar cresceu dizendo, né, para o seu filho na infância, desde quando ele era bebê, tentou matar o filho, dizendo que ele nunca seria nada, que ele nunca conseguiria ser um guerreiro como os outros, por causa que ele era limitado, né, ele não poderia andar. Mas do outro lado existia uma mãe, né, dizendo para seu filho, não, você vai conseguir, você vai ser um grande guerreiro, né, se talvez você não for um grande guerreiro, você vai, lá eles buscam os deuses, né, mas eu digo aqui que é Deus, né, vai te usar para outras coisas, né, você não precisa das pernas para fazer outras coisas. E ali, né, eu não sei ainda quais são as suas crenças limitantes, com o que você achou, né, com o que você pensa, né, achando talvez que não conseguiria fazer algo, né, talvez porque você não tem um dedo, ou até por outras coisas, né, talvez você cresceu numa infância escutando na escola que você era burro, que você não conseguiria, né, que você era filhinho de papai, que você, enfim, te botaram N adjetivos, mas existe uma diferença, né? O Ivar, ele cresceu e ele não deixou se levar por aquela crença limitante, né? Depois, se você assistiu já a série ou se for assistir, você vai ver que ele se tornou sim um grande guerreiro. E eu quero te dizer aqui que às vezes vai ter sim gente que vai apontar para você dizendo que você não vai conseguir, mas vai ter sempre alguém com você dizendo que sim, que você vai conseguir, que aquilo não te limita aonde você possa ir, né? Ivar, ele não tinha as pernas, sim, ele tinha, né, mas eram atrofiadas, ele não poderia andar, acredito que assim como Mefibosete. Mas ele tinha inteligência, né? Ele tinha sabedoria, ele tinha conhecimento, porque ele cresceu ali, né, num reino no qual eles lutavam, né, no qual eram guerreiros, e ele usou disso, né? Usou de ajuda de outras pessoas para chegar onde ele queria. Então ele não se limitou naquela crença que colocaram na mente dele, mas sim naquilo que a mãe dele falava para ele.
E ali eu coloco, né? Ivar, ele poderia ter se auto-sabotado assim como Mefibosete? Poderia ter feito um coitadinho, né? Ficado num canto, ter escolhido ficado no reino, esperando toda vez que os guerreiros voltassem de uma guerra e não sentir, né? Aquela adrenalina que todo mundo sentia. Mas ao contrário de Mefibosete, ele não esperou que o encontrasse, mas sim ele foi de encontro ao que ele queria. E ele não escolheu ficar se mimizando, né? Cheio dos mimimis, mas ele escolheu a boa parte de ir através daquilo que Deus, né? E que as pessoas eram usadas para falar para ele, que ele iria conseguir, que ele iria fazer boas coisas, e ele escolheu a melhor parte. Se você for olhar em Gênesis, você vai lembrar que Deus sempre, quando ele terminou a criação do mundo, criação do homem e da mulher, ele viu que tudo era bom. Então, quando Deus te fez, quando Deus me fez, né? Quando Deus criou o homem, criou a mulher, criou a humanidade, criou os animais, criou tudo ele viu que era bom. Então, não tem como a gente auto-sabotar nós mesmos. Ou até tem, né? Mas a gente não pode viver se auto-sabotando a vida inteira. Deus nos fez, né? Para ser memoráveis, admiráveis e encantadores. E eu queria aqui recapitular para você, né? Se você lembra lá do que eu falei de Mefibosete, quem era Mefibosete, ele tinha, né? Ele já poderia ter se sentado à mesa do rei há muito tempo, mas decidiu se esconder pela sua crença limitante, né? E decidiu se levar porque teve uma mulher lá, né, que fugiu com ele. Se você quiser saber toda a história, vai estar em 2 Samuel. Mas você também deve se lembrar do personagem Ivar, que eu falei aqui, né? E eu queria te perguntar, né? Se você olhando para essas duas histórias que eu falei aqui, né? Eu queria que você respondesse alguma das perguntas que eu vou deixar. Eu vou deixar escritas essas perguntas também aqui no YouTube, mas eu queria que você respondesse. E eu vou deixar aqui, né? Então, a primeira pergunta é, né? Na sua história, você vai até onde suas limitações deixam você ir? Ou você usa das ferramentas que pode utilizar e viver uma vida de vitórias? A segunda pergunta é: na sua vida, para quem você está vivendo? Forte, né? Para quem você está vivendo nos dias de hoje? Né? Você vive conforme o que a palavra de Deus diz para você viver, ou você vive conforme o que as pessoas dizem para você ser? Isso é muito importante. Será que você se tornou alguém que vive para agradar as pessoas? Nós temos que primeiramente agradar a Deus, ser agradáveis a Ele, né? Porque tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas, e não para agradar pessoas, né? Não são elas que vão nos julgar no dia do julgamento final, é Deus. Será que você se tornou? Não, essa já foi, né? O que você almeja para a sua vida? O que você tem pensado para o seu plano futuro aí, né? Faça aí um plano para daqui a 10 anos. O que você tem almejado para onde você deseja estar daqui a 10 anos? E a última, né? Você já teve a sensação de que nunca seria tudo que os outros querem que você seja? E ali eu vou recapitular. Você já teve a sensação de não ser tudo o que você quer ser? Você vive para quem? Você vive para os outros ou para você, né? Você quer ser o que os outros querem que você seja ou o que você quer ser? Então é isso que eu venho recapitular aqui hoje, né? Escreva aí no papel com o que você cresceu escutando, né? O que você tem na sua mente, o que você acha que você pode conseguir, o que você não pode conseguir. Responda essas perguntas para você mesmo. Se você quiser deixar um comentário aqui no YouTube, eu vou ficar super agradecida. E
no sábado, né, amanhã, né, hoje é sexta-feira, e no sábado, amanhã, eu vou estar postando a segunda parte desse vídeo. Até porque esse vídeo já tá já em 15 minutos, né, quase 16, eu não quero que fiquem vídeos muito longos. Então, amanhã eu vou postar a segunda parte, e aí na próxima semana eu venho recapitulando mais algumas coisas, viu? Que Deus abençoe e eu espero que você tenha sido edificado por esse vídeo.